ser pró-Palestina, eu me considero pró-palestino, acho que você se considera pró-palestino. O que Sou a significa favor ser dois estados? O que significa ser pró-palestino? Eu sou a favor da dignidade, da liberdade e dos direitos do povo palestino para que se chegue em um lar nacional para o povo palestino e que eles possam ser livres e viver em paz e segurança ao lado de Israel, seus vizinhos, assim como o lado dos egípcios e o lado dos jordanianos. Se você é a favor do... Quando as pessoas falam, sou a favor dos palestinos, mas elas não emitem nenhum tipo de opinião sobre os 4.000 palestinos que foram assassinados pelo regime de Assad, e eram todos civis e não tinha nenhum tipo de motivo para ele fazer isso, você não está sendo pró-palestino. Se você não fala dos palestinos que sofrem segregação em campos de refugiados no Líbano, são 17 campos de refugiados, você só fala dos palestinos, se você só se importa com os palestinos quando é algum problema de segurança com Israel, mas quando é entre sírios e palestinos, ou libaneses e palestinos, ou iraquianos e palestinos, ou jordanianos e palestinos, ou egípcios e palestinos, você não fala nada, você não faz protestos, você não faz nota, você não... Eu fui na sexta, via Madrid, Atenas, Israel, tive que pegar 2 voos, que é raro, porque senão ia ter que dormir lá, esperar o outro voo e tal. E aí no voo de Atenas também, a gente ia sair meia-noite, acabou saindo às 4 da manhã, ou sei lá, por aí 3h30, por causa de um problema técnico no avião da El Al, eles não voam, enfim, nenhum avião voa com nenhum tipo de probleminha. Então atrasou, chegou às 6 da manhã, eu fui chegar no hotel, 7 da manhã. Da segunda ou do domingo? Do domingo. Do domingo. Aí eu dormi das 8 às 10, das 8 às 11. Ainda não tinha começado o programa. O programa começava só à noite de domingo. Tá. Né? Aí eu fui dar uma volta. Morei lá, né? Então, pra mim aquilo é casa. Então eu fui dar uma volta, fui lá na praça onde estão todas as fotos, as velas e pertences dos assassinados, das crianças sequestradas. Tem 30 crianças ou 40 crianças sequestradas. Não sei quantos bebês tem de poucos meses. De pouquíssima idade. Então tem muitas coisas, pertences delas, como se fosse um memorial. E aí, enfim, deu uma volta, realmente tem muito menos movimento. Você vê as pessoas andando para lá e para cá, porque a vida continua, mas assim, muitas pessoas não estão trabalhando porque estão em reservistas. E não tem clima, né? Apesar de que, por um lado, não tem clima, por outro lado, se você não sai... A vida tem que continuar. O terrorismo vence. Porque a ideia do terrorismo é criar terror, criar medo. As pessoas não sabem porque elas têm medo. Aí, então as pessoas ficam imaginando que vai ter um terrorista do Hamas na porta dela, então ela não sai. Mas não é assim, né? A gente sabe que não tem mais esse perigo agora, nesse momento. Então vou falar da minha experiência, depois a gente fala, né? A gente ouviu aí você foi, alarme, a sirene, ouviu mísseis sendo explodidos no ar e tal. Visitamos uma base aérea... vamos falar de tudo, tem até depoimento de alguns sobreviventes lá que a gente gravou, mas eu saí então no sábado à noite, porque eu tive um evento do Spotify à tarde, aí saí à noite, tipo 11 horas, para Frankfurt. Então você tem voluntários e pessoas especializadas do exército que estão lá para poder continuar cuidando da terra enquanto... na medida do possível, enquanto está tendo a guerra. Porque se você abandona, a plantação morre, a terra morre, aí para você replantar depois vai ser muito difícil, porque você precisa ficar trocando, né, a plantação. Você planta tomate, depois você planta cenoura, depois você planta soja, depois você planta, sei lá, milho. Então vai tendo um revezamento para a terra poder também... Não sou agrônomo, mas enfim, a gente sabe que você vai trocando, você não planta a mesma coisa o tempo todo. E se você não cuidar... A plantação morre e depois a terra acaba morrendo também, né? Até você reviver a terra vai demorar para ter os nutrientes e tudo mais. Então, quando a gente foi, você não conseguiu chegar na segunda, você chegou na segunda de tarde, a gente recebeu um briefing naquele dia de pessoas que estavam lá para poder cuidar da terra. Para não deixar as plantações morrerem, para não deixar a terra ficar desnutrida, para que a vida continue existindo nessa região que nesse momento... tá fechada militarmente falando. Mas é o jornal mais importante progressista de Israel. Eles colocaram na notícia exatamente isso, que os israelenses, que existia uma investigação da polícia
chegou na conclusão que o Hamas não sabia da festa, mas isso não diminui o crime do Hamas. Eles não sabiam da festa, viram a festa acontecendo e foram atacar a festa. Se eles soubessem com antecedência, eles iam planejar o ataque na festa. Que diferença faz se eles descobriram às 6:30 da manhã do dia 7 ou às 5 horas da tarde do dia 2, que é até a festa? Não tem diferença. Não muda o crime. Se você planejar roubar um banco agora, ou você planejar roubar um banco indo para tua casa e aí você vê o banco lá e você decide entrar na hora. Não tem diferença no crime. Então o que essas pessoas que estão tentando... eles não sabiam da festa, a festa foi sem querer. Não foi sem querer. Eles viram a festa através dos paragliders, de que eles estavam indo até um kibutz do lado, avisaram pelo rádio para outros, 3.000 pessoas entraram. O David Shield é o sistema acima do Iron Dome, que é do domo de ferro, que todo mundo sabe, que fica interceptando os foguetes do Hamas e da Jihad Islâmica. Falou que um tinha 90 e poucos por cento de taxa de acerto e o outro 100%. O domo de ferro é disparado, chega perto do foguete do Hamas que está fazendo essa trajetória, estoura do lado, os dois estouram e caem descampado. E aí tudo isso é calculado para cair, normalmente, os destroços em descampado e o foguete não ser interceptado aí. Ele não tem toque. O do David Shield... Ele explode antes, né? E cria uma... Isso, esse é o do Iron Dome. O David Shield, ele tem contato com o alvo. E se o foguete não for um foguete, for um míssil que ele pode desviar e fazer uma curva e fazer assim, aí bater no alvo, o David Shield, que é esse sistema escudo de Davi, que chama o nome em português, ele vai seguir o míssil disparado para interceptar ele no ar, ou um avião, por exemplo, e vai atingir fisicamente, ele vai bater e vai interceptar. Esse sistema é um sistema mais sofisticado no sentido de alcance também e precisão. E depois você tem o Arrow, que é o Hetz, que seria flecha em hebraico, que é os interceptadores de mísseis intercontinentais balísticos, que é o que os Houthis lançaram contra Israel nos últimos dias. Houthis? Houthis é um grupo terrorista que está travando uma guerra civil no Iêmen, apoiados pelo Irã, contra o governo do Iêmen. É uma parte bem pesada. A mulher que está do lado dele também falou que ela deu um relato, falou, pô, a gente era a favor da causa palestina, a gente é progressista aqui, a gente é contra o governo atual e tudo mais, e mesmo assim a gente foi atacado. Mas não tem nada a ver. Então, os caras escolheram... O Hamas não diferencia a esquerda, a direita, progressistas e conservadores dentro de Israel. Eles são contra a existência do país, contra a existência dos judeus ali. Acabou, ponto final. Não tem diferença de se você é pra lá ou pra cá. Eles são contra a existência conceitual da legitimidade da existência de um lar nacional para o povo judeu ali naquela região. Não importa se a pessoa vive no sul, no norte, num assentamento na Cisjordânia que é contestado e que é polêmico e que está dentro dessa questão de disputa territorial com a Cisjordânia, com a autoridade palestina, ou se a pessoa vive dentro de Israel, então ela vive. E eles mataram, Vilela, mais de 80 árabes israelenses. Sabe por que eu tô filmando isso, gente? Pra ninguém dizer depois que isso aqui não aconteceu. Que nem no Holocausto, que um general americano chegou em Auschwitz e falou, podem ligar as câmeras e começar a filmar, porque vai ter algum dia algum maluco que vai dizer que isso não aconteceu. E já tá tendo gente que diz que isso daqui não aconteceu. Bom, eles queimaram, destruíram parte das casas, como vocês estão vendo. Trouxeram gasolina, trouxeram querosene, queimaram pessoas dentro das casas. Ele acabou de mostrar as fotos de pessoas queimadas, amarradas com algemas de plástico, daquelas algemas americanas. As casas foram queimadas, muitas delas até o fim. Algumas pessoas ainda estão desaparecidas porque eles não conseguem identificar os corpos. Tiveram que chamar pessoas especialistas em identificação de corpos queimados só por a cada dentária. Não tem palavras. Esse barulho de fundo. Não é importante, ou não pode falar, ou é polêmico demais, não vamos entrar na seara, porque alguém vai escrever, mas e os palestinos? Não está errado falar os palestinos. Você tem um momento e um outro momento. Você fala assim, aquele é o momento de você prestar solidariedade às vítimas israelenses. Você pode ter, daqui a 5 minutos, momento para prestar solidariedade às vítimas palestinas também, não tem problema. Ninguém está falando que tem que ter um em detrimento do outro. Pode ter os dois, né? Pode ser e não ou.
E é isso que a gente sempre está falando o tempo todo no nosso trabalho de conscientização durante a guerra. E eu, quando dou entrevistas em relação ao que está acontecendo, que eu também tenho o chapéu de cientista político, eu também falo na mídia bastante a respeito da parte técnica, objetiva, o que é o objetivo militar, o que é o Hamas, quem criou o Hamas, como ele opera, como ele se arma, quem financia, qual é o jogo geopolítico que tem na região, qual a posição da Síria, qual a posição do Irã, qual a posição do Líbano, qual a posição do Hezbollah, qual é a posição do Iêmen, como é que a Arábia Saudita entra no meio disso, como é que os Emirados Árabes entram disso. Tem as questões das perguntas e respostas, que é uma questão de ciências políticas e relações internacionais. E tem a questão também, e tem a questão humana. Sabe, você falar, eu vi outro dia um protesto da extrema esquerda, não vou ficar citando agora nem pessoas e nem partidos, porque eu não dou palco para maluco dançar, acho que você concorda comigo que a gente não precisa ficar fazendo propaganda de pessoas que Não. falam coisas que são o que a gente chama de discurso de ódio, apologia ao terrorismo, apologia a crime. A gente está agora acompanhando aqui a entrada numa casa. Vocês estão vendo muita coisa aqui fora jogada, muito utensílio das casas jogada para fora. O que ele explicou é que depois que os terroristas mataram e sequestraram e começaram a ir embora, alguns civis de Gaza entraram e se aproveitaram do fato do ataque para poder roubar coisas. E muitas das coisas que vocês estão vendo jogadas aqui no chão, tudo isso, esses utensílios, roupas, almofadas, travesseiros, foi feito por pessoas que entraram de Gaza, afiliadas ao Hamas, simpatizantes do Hamas, que ajudaram a perpetuar o atentado terrorista do dia 7 de outubro deste ano. Buracos de tiros. Dá pra ver tiros ali na parede também. E novamente eu vou voltar num detalhe, pessoal. Kibbutz é um ideal de igualdade social que começou há mais de 100 anos atrás aqui em Israel. E as pessoas que vivem no kibbutz são pessoas muito pacíficas, e muitas pessoas que moravam e foram assassinadas aqui nesse kibbutz de Kfar Aza eram pessoas que estavam engajadas em ajudar os palestinos. Como ele contou, tinha uma mulher que não se sabe se ela foi morta, se ela foi sequestrada, que ajudava palestinos a receberem atendimento médico em Israel. Tinha outra que era uma pessoa engajada em fazendas orgânicas na África para poder ajudar africanos a terem mais comida e mais desenvolvimento social. Pessoas envolvidas em processos de paz, em coexistência. Tinha uma que ele contou que tinha uma pipa, e na pipa, eles voavam essa pipa nos sábados, perto da faixa de Gaza. Era uma pipa que estava colorida, que tinha escrito Salam, Shalom e Peace, para uma mensagem de paz para os vizinhos, para que um dia pudesse existir coexistência. Os animais mortos, as plantações destruídas, muitos carros aqui já estão com muito pó, muita destruição, muito sinal de guerra. Um dos lugares mais difíceis de entrar para poder resgatar as pessoas que estavam feitas reféns, ou até mesmo encontrar os corpos mortos. Ó. A gente está entrando aqui na parte residencial do kibbutz. Estamos acompanhando o grupo aqui. Na destruição, os membros do Hamas atiraram com RPG e mísseis anti-tanque. Boa parte das casas vão ser demolidas para serem reconstruídas. Muitas pessoas morreram aqui no dia 7. Inclusive o prefeito da região, que saiu com a sua pistola para tentar defender, e mataram ele e o filho dele aqui. A gente vai entrar agora em uma das casas. Tem muitas partes que não podem ser filmadas por causa das famílias que pediram para não ser mostrada destruições. I held the door. My wife held the baby. We heard a lot of gunfire, a lot of explosions all around us all the time. During this time, I talked to my parents that are still in Beersheba, and we talked to Karen's parents that they just finished renovating their house, and they decided to move a bit earlier, and they want to be a lot closer to us and help us with the baby. On October 7th, we've been in contact with them till 5 p.m. 5 p.m. I saw on the WhatsApp group that Cindy, my mother-in-law, sent a message that the terrorists are trying to get into the safe room, which means that they're in their home. A minute later, that
we saw a message that they are entering safely. And that was the last message that we got from them. Until 2 days ago, we didn't exactly knew what happened to them. But their neighbors told us that terrorists entered the house and killed them on the spot. Tem mais um aí, Paquito? Tem mais um, né? Tá. Esse lugar aí... After Pode. 2 weeks, the IDF told us that he might be kidnapped. Till then, he was missing. Missing meaning we don't know if he killed, alive, and we were seeking for information, and we wrote any information we were able to bring. Text message, SMS, WhatsApp, and finally we found a clue that his neighbor sending to his family. He saw that they kidnapping my son. This is something that we cannot believe. We were staying in Kfar Aza and safe and peaceful. We were helping the Hamas and the Palestinians with the other border. They came to work in our village and they use it to get information how to attack. I stay in my home in the south side of the kibbutz. And even then, they came there. They knock on my door, they try to get in, they couldn't, they go around and they shoot inside my house. Assim, você até fica escutando o barulho dos drones, você fica escutando o barulho da artilharia. Você escuta tiro, você escuta. Dá pra ver, num dos vídeos dá pra ver. Qual que é? Mas é que assim, pega o vídeo que tá legendado já, esses vídeos. Esse aqui não, Coloca. Da entrevista. dos depoimentos. Porque no meu Instagram tá legendado. Se você entrar no meu Instagram, você consegue entrar no meu Instagram, eu te falo exatamente Mas qual vídeo precisa colocar. ou não dá pra escutar direito? Dá pra escutar em inglês, mas aí... Você tá falando em inglês. Ele tá falando em inglês, Tá. Bom, mas pode colocar isso, ele traduz aí mais ou menos, né? Porque até se achar... É só abrir minha, rápido, só abrir minha tá. página. Abre minha página que vai pra trás que eu te coloco lá. E o que é isso daí? E aí, então, aí você entra num kibbutz, que é uma comunidade. Imagina um condomínio fechado de classe média aqui do Brasil, nada de muito extravagante. Casas, parques, praças, tudo destruído, queimado, parece que parou no tempo, vazio. Vai pra baixo, pra baixo, pode ir à vontade. Vai. Vai mais um pouco. Aí, ó. Vai. Agora, direto de Israel. Esse aí. Tá. Eu acho que esse é o primeiro vídeo. Deixa eu ver, dá play. É esse? Esse é o primeiro. Bem grande, tá na entrada da praça, onde tá tendo essa movimentação e essa concentração de conscientização que a gente mostrou aqui. Tinha aquelas cadeiras amarelas, né, que representam as pessoas os reféns, e tinha uma mesa posta, né? Uma mesa posta de Shabbat, né? Que é uma mesa enorme. a refeição do sexta-noite, né? Como se eles esperando e isso pra está na eles. frente do Ministério da Defesa, porque o governo é responsável por essa negociação. E eles estão pressionando o governo por respostas. Talvez não tenham a resposta que eles querem dar. Talvez eles saibam de coisas que o público maior não sabe, né? Não é todo mundo que está vivo. Isso já já se sabe disso, né? Não sei. Tem muitos boatos que estão acontecendo. Já acharam o corpo de uma senhora, já acharam o corpo de uma soldada que foi sequestrada com vida, mas foi encontrada morta lá dentro, no hospital, ou perto do hospital. De Shifa, que é o maior hospital, é um complexo, né? O hospital não é um prédio, o Hospital Shifa é um complexo gigantesco de prédios. Enfim, teve muita gente que deve ter sido levada ferida ou morta para Gaza. E tem vídeo mostrando deles colocando corpos dentro das picapes e levando.